Go back to it too. Yeah. 1, 2, 3. Oh, you can't. Try one more. Yeah. 1, 2. Ah. Nice. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Nos últimos dias muito vem se falado sobre uma lesão que o Sebum teve no seu bíceps antes do Mr. Olympia 2022. Isso já vinha sendo muito comentado na mídia antes do Olympia e também foi muito comentado durante o campeonato, pois ficou nítido que o bíceps do atleta não estava normal. O 4 vezes Classic Physique Olympia admitiu que estava lesionado, mas vocês sabiam que em 2017, aos 22 anos de idade, Sebum correu o risco de sofrer uma lesão que poderia levar ao final da sua carreira como fisiculturista e que ele poderia não ter nenhum título de Olympia caso tivesse sofrido aquela lesão? No vídeo de hoje, vamos trazer uma curiosidade para vocês, o dia em que Sebum quase destruiu sua carreira no esporte por uma brincadeira besta. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo, se inscrevam no canal ativando o sininho e bora conferir essa história. Em 2017, o Sebum, aos 22 anos de idade, fez a sua estreia no Mr. Olympia, ficando com a segunda posição na Classic Physique e mostrando um grande potencial para ser um futuro campeão. O Olympia daquele ano aconteceu em setembro e meses depois, em dezembro, o Sebum estava produzindo conteúdos com Calum Von Voger. Calum, que naquela época era muito mais conhecido e hypado que o Sebum, e os dois eram considerados caras com futuros muito promissores na Classic Physique. Muitos diziam que o Calum era até mais promissor que o Chris. O fato é que o Calum sempre foi um cara meio doido e gostava de fazer algumas maluquices para viralizar na internet. Então, ele teve a ideia de fazer uma rosca direta simultânea com 80 kg de cada lado com o Sebum. E na segunda repetição, o Calum rompeu totalmente o seu bíceps. No calor do momento, não pareceu uma lesão tão séria, pois o Calum ainda estava brincando com o Sebum depois da lesão. Porém, quem acompanhava o atleta naquela época sabe que desde essa lesão, o Calum nunca mais foi o mesmo. Ele perdeu muita massa muscular, ficou meses treinando apenas um lado do corpo e depois, mesmo recuperado, ainda ficou com seu bíceps frágil, o que levou ele a posteriormente se lesionar novamente. Após esse acidente com o Sebum, o Calum nunca mais foi o mesmo. Claro que depois de algum tempo ele se recuperou 100% fisicamente, mas a sua parte mental já não era a mesma, e ele meio que desistiu do esporte competitivo. Mas vocês devem estar se perguntando, como isso poderia ser o fim da carreira do Sebum? Vamos falar sobre isso agora. Rapaziada, imaginem se fosse o Sebum que tivesse rompido o bíceps naquele momento ao invés do Calum. Nós sabemos que o bíceps do Sebum já é encurtado e provavelmente após uma lesão dessa ficaria ainda mais, tornando o bíceps do atleta um ponto ainda mais fraco. Essa lesão com certeza tiraria o Sebum do Mr. Olympia do ano seguinte, o Mr. Olympia 2018, o ano em que ele foi top 2 novamente. E para quem não se lembra, foi em 2018 que o Sebum também descobriu a sua doença autoimune nos rins. Então, o Sebum, com uma lesão desse nível no bíceps, regredindo muito seu shape e descobrindo uma doença tão séria como essa nos rins, e sem poder competir no Mr. Olympia 2018, ficaria muito desanimado com a sua carreira como fisiculturista. E o Sebum já admitiu publicamente que sua mentalidade na época não era tão boa quanto atualmente. Então, esse conjunto de fatores poderiam fazer ele desistir do esporte, até porque Sebum ainda era muito jovem e tinha tempo para investir em outra carreira. Mas supondo que ele não desistisse e voltasse lá no Mr. Olympia de 2019, ele iria trazer um shape muito inferior ao que ele trouxe naquele ano, onde conquistou seu primeiro título de Olympia, e provavelmente veria o Braun ser campeão novamente. Mais um balde de água fria para o Sebum, que em tese estaria voltando de uma grave lesão e de uma descoberta de uma séria doença nos rins. Voltando a falar do Calum, hoje em dia o Calum nem é mais considerado um atleta de fisiculturismo. E naquela época, em 2017, quando ele se lesionou treinando com o Sebum, muitos diziam que ele tinha um potencial para brigar com o Sebum pelo título da Classic Physique no futuro, e como nós falamos anteriormente, ele era um cara mais conhecido e mais comentado pelo público do que o próprio Sebum. Rapaziada, se fosse o Sebum que tivesse sofrido aquela lesão, Braun reinaria
estagnaria ainda mais na Classic Physique nos anos seguintes. O Sebum, em 2018, lesionado e regredindo seu físico, teria descoberto a sua doença nos rins, e esses dois fatores realmente poderiam abalar a mentalidade do Sebum e fazer ele parar a sua carreira no esporte e focar em outra profissão. Afinal, ele tinha apenas 22 anos naquele momento. Mas como falamos, se ele tivesse uma mentalidade forte, poderia voltar em 2019, mas com um físico bem inferior, e talvez nunca teria o mesmo sucesso que ele teve em 2019 pra frente sem a lesão. O fato é que Chris Bumstead foi abençoado naquele dia em 2017. Não sofreu aquela lesão e acredito que depois daquele dia e de ver tudo que aconteceu com o Calum posteriormente, o Sebum começou a tomar muito mais cuidado nos seus treinos e entendeu que ele tinha um legado para construir e que uma lesão poderia impedir ele de conquistar tudo que vem conquistando atualmente. O Sebum desde então vem treinando muito pesado, mas com muita cautela e sem fazer nenhum tipo de brincadeira durante seus treinos. Hoje, o Sebum é o fisiculturista mais conhecido da atualidade, acumulando mais de 14 milhões de seguidores apenas em uma rede social, no Instagram. Possui 4 títulos de Classic Physique Olympia consecutivos, se tornando o maior da história da categoria até então. É um empresário de sucesso e motiva diariamente milhões de pessoas. O Sebum, em 2022, não satisfeito, começou ainda a trabalhar com o super coach Henry Hamboldt, mostrando que quer trazer físicos cada vez mais insanos no Mr. Olympia, para aumentar seu número de títulos e aumentar o seu legado, para se tornar aí um dos maiores fisiculturistas de todos os tempos. E aí, rapaziada, vocês conheciam essa história de 2017 do Sebum e o Calum treinando juntos? E dessa lesão do Calum, vocês acham que se fosse o Sebum que tivesse sofrido aquela lesão, ele poderia realmente não ter alcançado tudo que ele alcançou hoje? Ou vocês acham que em 2019 ele poderia voltar a ser o campeão, assim como fez na realidade? Quais são suas expectativas para os próximos anos do Sebum na Classic? Comentem as suas opiniões sobre tudo isso. Go back to 2. Yeah. 1, 2, 3. Oh, you can't. Try one more. Yeah. 1, 2. Nice. Oh, do you feel that? No, are you good? Are you good? No. Injuries in the game. Pray. Catch you later. Pray. See you, boys. Oh no. Pops? Oh yeah. No. Don't ever try this. This is why it's never been done before.